Todo mundo já ouviu aquela expressão que as igrejas são como hospitais. Mas será que a gente não está imitando isso do jeito errado? Será que as paredes com tons frios, um ambiente pesado, um clima fechado é saudável para a nossa vida espiritual? Será que alguém que sorri ou se diverte dentro do templo está sendo desrespeitoso ou irreverente? No dia daqui de hoje, eu falei com o Ângelo Meirelles, fundador do Quarteto Atos, muito conhecido no meio adventista e fora pelas apresentações e músicas divertidas e descontraídas. E aí, irreverência ou descontração? Vamos conversar sobre isso? Olha só, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a comunicação e uma forma de ensinar. E a nossa música, ela está ligada diretamente a esse sistema de ensinar alguma coisa para as pessoas. E quando você vai ensinar, você usa tudo quanto é recurso. Por exemplo, quando as professoras de antigamente passavam a lição da escola sabatina para os infantis, primários, rol do berço, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nas escolas dominicais infantis, tinham feltros que colocavam ali aquelas figurinhas. Hoje tem as telas com desenhos animados e tudo mais, desenhos animados. São recursos para ensinar, recursos para o didaquê, recursos para ensinar alguma verdade. E dentre as formas mais adequadas e mais eficientes para a gente ensinar pessoas é o uso das figuras de linguagem. Dentre elas, a gente pode falar eu vou focar apenas em uma que foi a que foi perguntada aqui. Metonímia, metáfora, antítese, paradoxo, onomatopeia, aliteração, ironia. E dentro do tópico ironia, tá? Dentro dessa figura de linguagem ou figura de expressão, eu poderia colocar alguns pequenos subtópicos, ok? E dentro da ironia, eu poderia colocar a palavra ou o comportamento ou a atitude de ensinar usando o humor. Isso aí é uma figura de linguagem muito forte. Vamos lá. Então, eu vou agora aqui falar sobre os benefícios do humor, tá? Para começar, eu preciso me defender, né? Então, vamos lá. Se você for no Google, Scholar Google ou Google Acadêmico, se você digitar em inglês humor therapy ou humor terapia, são 171 mil artigos científicos falando da relação e benefícios do bom humor para a saúde. E das que eu peguei assim, bem rapidamente, tá? Eu não sou especialista e nem vou ficar entrando, nem vou discutir esse assunto aqui. Se você quiser, não tem muita coisa falando, não. É só 171 mil artigos, tá bom? Então, vai lá. Número 1, cientificamente comprovado, produz endorfina. Tá? A endorfina é o hormônio que desencadeia uma série de outros processos, né? Diminui níveis de cortisol em até 55%. O que é o cortisol? O cortisol ele é um hormônio necessário para a gente. Quando a gente está dormindo, né? A gente está agora de noite aqui. O nosso corpo vai produzir a tal da melatonina. E aí a gente dorme, certo? Se a gente não tem alguns problemas, algumas interferências, alguns problemas hormonais, a gente vai dormir tranquilo. Se o cortisol estiver alto, tá? Ele vai fazer a gente ficar acordando diversas vezes de noite. Isso vai prejudicar a nossa vida. Isso vai prejudicar o nosso sono e prejudicar o nosso dia seguinte. Então, quando você está no bom humor, tá? Esse cortisol, que é indesejável, no caso da hora de dormir, no caso de uma hora de você estar relaxado, você vai diminuir esse cortisol em até 55%. Claro, né, gente? Eu não sou anticortisol ou cortisol fóbico. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você acorda, você precisa do cortisol. Mas o que eu quero dizer, cortisol em excesso, né, vai desencadeando vários problemas, inclusive causando indiretamente depressão, ansiedade e outras coisas mais.
Então, o bom humor diminui níveis de cortisol em até 55%. A endorfina também estimula o sistema imunológico, tá? Então, agora que nós estamos passando por uma certa situação, o bom humor pode te ajudar, meu querido irmão, meu querido amigo. Pode te ajudar muito mesmo. Olha só, pesquisa feitas, várias pesquisas, mostrando no sistema imunológico brigando contra, entre aspas, alergias, né, as reações alérgicas, né, bactérias e até mesmo vírus. Protegem o aparelho circulatório contra infartos e derrames. Claro que isso aí não é uma panaceia, não é também nenhum remédio milagroso que vai fazer melhorar tudo, mas ajuda bastante. Nós já temos estudos aí comprovados cientificamente, os 8 remédios da natureza, né? Então, quem sabe não coloca isso aí dentro desses remédios. É muito importante o bom humor. Ajuda a melhorar também até mesmo a pressão arterial. Ampliam a capacidade respiratória. Numa época dessa, gente, melhorar a capacidade respiratória e promovem uma ação indiretamente anti-envelhecimento. Então, é realmente muito importante a gente ter bom humor. Espera aí, mas eu estou falando de ciência, estou falando de Google acadêmico, artigo científico, mas vamos lá. E sobre o humor e inteligência? Olha, se você é mal-humorado, eu vou jogar duro agora aqui, viu, Gustavo? Jogar duro. Vai ficar pesado o que eu vou falar. Você já viu, Gustavo, quando fala assim, nossa, o Gustavo amanheceu enfesado. Enfesado. Sim. O que é enfesado? Se a gente pegar a raiz etimológica da palavra, é capaz a gente chegar em fezes. Sim, a pessoa que está com o intestino preso, ela está com o humor lá embaixo. Péssimo. Então, meu amigo, se você anda enfesado, trata de melhorar o seu humor, porque esse enfesamento e o produto do seu enfesamento vai embora. Outra coisa, o mau humor é emburrecedor. É emburrecedor. Mau humor e burrice andam de mãos dadas. O cara que não sabe rir de uma boa piada, desconfia da inteligência dele. Desconfia da inteligência dele. Lembrando que para cada pessoa tem diferentes tipos de piada. Então, vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, que tem autismo, não num grau, digamos assim, mais forte ou mais severo, né? Eu conheço um menino que tem autismo, e ele é bem-humorado. Claro que as coisas que são engraçadas para mim não são engraçadas para ele. Se eu contar uma piada, pela falta de entender a questão da linguagem figurada e essas figuras de linguagem que eu coloquei aqui, metonímia, metáfora, antítese, paradoxo, onomatopeia, aliteração, ironia e humor, né? Essa ironia vinda do humor, ele não vai entender. Então, mas tem uma coisa que é irresistível para esse amigo meu. Se eu fizer careta, ele vai rir. Ele acha muito engraçado. Se eu falar imitando alguma pessoa, ele vai achar muito engraçado. Se eu mudar minha voz, se eu inventar palavra, ele também ri. Então, ele é bem-humorado. Outra coisa, tem uma inteligência para ciências exatas altíssima. Então, isso aí não é um caso de burrice. Isso aí é um caso da pessoa que ela é diferente, ela é especial. Né? Mas agora, a pessoa que é estúpida, o tolo, ele meio que escolhe ser tolo. Ele meio que escolhe. Você decide se você vai ser com bom humor, e isso aí é uma decisão tomada a cada minuto. Quando passar na sua cabeça aquela má palavra, aquele mau pensamento de uma pessoa que está brincando perto de você, meu amigo, faz esse pensamento ruim sair de imediato da sua mente e decida agora ser um cara inteligente e partir para o bom humor. Se você colocar humor e inteligência no Google acadêmico, tá? Não estou falando no Google comum, não. Você não vai achar muita coisa, não. Vai achar só 16.300 artigos científicos e publicações falando sobre humor
e inteligência, relacionando diretamente o humor com a inteligência, porque o humor, ele estimula a inteligência. Para você entender uma piada, tem piadas que são de níveis muito altos. Gustavo, você é músico? Não, eu só canto. Com playback ainda, que é pior. Tá, você sabe o nome das notas musicais? Sim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho piadas que eu posso contar para determinados grupos de pessoas e as pessoas vão rir. Não é piada maliciosa. Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, o Gustavo, aquela menina que você tocou violão sábado para ela lá na igreja, é tão desafinada que teve um dia desses que ela desmaiou. Na hora que ela desmaiou, ela é tão desafinada que ao invés de voltar em si, ela voltou em ré. Então, uma pessoa burra, né, ela não vai entender uma piada dessa. Claro que tem a questão da burrice, e tem a questão de você não conhecer. Por exemplo, se você não soubesse o nome das notas musicais, essa piada não faria sentido para você, não faria sentido. Não por burrice, mas por questão de convívio com aquela situação. E é aí que eu vou entrar agora. Então, vamos lá. Agora, sobre a questão do estímulo com a inteligência e o humor. Eu vou colocar o humor na Bíblia. Já que eu estou falando de humor com inteligência, vamos para a Bíblia. E é baseado nisso que eu estou falando, tá? É que a gente decide a tomar atitudes nas nossas músicas, de escolher temas, posturas e presença de palco e dinâmica de palco. Tem a ver com isso aqui. Vamos lá. Sobre a questão do humor, tá? É muito difícil da gente traduzir algumas piadas, tá? Então, a piada depende do grupo que vai ouvir. Dependendo do grupo, ela não vai entender nada. Por exemplo, eu posso contar uma piada aqui para vocês não vão entender nada. Por exemplo, quer ver uma piada aqui? Só músico vai entender, mas músico de orquestra. Eu vou contar a piada e vou explicar. Claro que é uma piada preconceituosa. Coitados dos violistas da orquestra, né? Temos no naipe da orquestra violino, viola, né? Naipe de cordas. Violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, tá? E o povo da viola, né, é um instrumento difícil de tocar, tal qual o violino. Tem muita dificuldade, às vezes, dependendo do instrumentista, com a afinação. E então, eu digo assim, ó, para a pessoa, se eu for contar uma piada, ninguém vai entender. Qual a distância, numa boa orquestra, da primeira fileira das violas para a segunda fileira das violas? Aí o pessoal vai falar, 1 metro, não sei o que, 50 centímetros. Eu vou e falo, não, 1 tom, entendeu? Tipo assim, para quem é músico, vai dizer, a fileira daqui está tocando em dó, a daqui de trás já está tocando em si bemol, por exemplo, tão desafinado que é. Então, isso é uma piada totalmente para músico. Ninguém vai achar graça disso. Então, a poesia e a piada e o humor, ela depende, tem vários fatores que precisam ser considerados quando essa piada é contada. E então eu vou dizer aqui, ó, tanto a piada quanto uma poesia. Dizem por aí que uma poesia, se ela é boa, ela pode ser traduzida sem perder nada do sentido. Mas uma piada, não necessariamente. Se eu contar, por exemplo, piada de bêbado, tá? Piada de bêbado. A maioria das pessoas vai achar engraçado. E eu posso traduzir para o espanhol. Posso traduzir para o inglês, né? Dá para traduzir. Mas quero também colocar aqui que essas coisas têm a ver com a cultura, tá? Então, olha só, piada e poesia que envolve expressões idiomáticas intraduzíveis, não tem como. Por exemplo, se eu colocar a palavras no português que são intraduzíveis, saudade, não é traduzido em nenhum idioma. Tem que colocar uma frase explicando, muito bem explicado, para descrever o que é saudade, mas uma palavra não tem. A palavra desenrascar diz que também não tem tradução. Desenrolar não é, enrascar é diferente. E outras questões que podem impedir de você entender uma poesia e uma piada são as questões culturais. Por exemplo, eu vou contar para um americano piada de português, piada do português que deu aquele vacilo. Aliás,
piada de português nem vai existir mais, porque agora na quarentena foram os únicos que fizeram o dever de casa direito e o país está com números mais baixos. Agora os pró-portugueses que têm que fazer piada Da com gente, o governo né? brasileiro, com os brasileiros, né? Aham. Pode zoar agora, portugueses. Agora é a vez de vocês. Desde 1500, o Brasil vem contando piada de português. Depois da pandemia, português conta piada de brasileiro. Então, piada de português. É só no Brasil que faz sentido. E o tal do 171? Nossa, Gustavo, eu fui ali na rua, ali, ó. O cara era candidato a vereador, ganhou voto da população aqui, mas o cara é maior 171. Pronto, você entendeu. Sim. Agora, o americano, eu vou ter que pegar, abrir Constituição Brasileira, Código Civil, não sei o que lá mais, para explicar o que é esse tal de 171. Entendeu? Então, Aham. não faz sentido. Precisa de questão idiomática, tá? Isso deve ser levado em consideração, e questão cultural. O que é engraçado em uma cultura não é engraçado em outra. É possível, então, se perder dentro dos salmos da Bíblia. Se você pegar e ver realmente a tradução do original, você vai ver como se perdeu nos salmos. É lindo, maravilhoso, mas em hebraico é mais incrível ainda, é muito mais. Eu não posso discutir esse assunto aqui, porque senão, né, isso aí é um semestre de teologia, né? Eu não sou também especialista nessa área. Então, infelizmente, a gente perde. E agora, por que que as pessoas têm essa barreira contra a questão do humor? Por que isso, meu Deus? Por que que tem essa situação? Número 1, por não usar ferramentas adequadas para interpretar a palavra de Deus, tá? Daí você vai ver vários problemas com interpretação. Nós, adventistas, usamos de uma maneira muito especial umas ferramentas corretíssimas para interpretar a palavra de Deus. Mas, às vezes, tem uns irmãos isolados que pegam ferramentas e fazem mau uso das ferramentas de interpretação. O que são as ferramentas de interpretação? Um texto tem que estar dentro do contexto, né? Por exemplo, o que significa esse texto imediatamente para o autor que está escrevendo e o que ele pode significar para a gente hoje? São várias ferramentas. E a questão do sentido histórico? Nossa interpretação é gramatical histórica. Essa é a ferramenta da nossa interpretação. E essa ferramenta é dada no próprio livro de Daniel. Tá? Tem várias. As ferramentas de interpretação da Bíblia são dadas pela própria Bíblia. Então, quando a gente vai interpretar a questão do humor na Bíblia, não usa as mesmas ferramentas que usa para, por exemplo, ensinar sobre o sábado. Não usa ensinar sobre a Trindade. Para o caso do humor, pega qualquer ferramenta e simplesmente adultera, estupra a ferramenta completamente, faz um assassinato na interpretação. Então, nós vamos lá. Eu vou pegar aqui na Bíblia e vou mostrar para vocês a questão do humor. Tá? Mas por que, primeiro, antes de entrar no assunto da Bíblia, que isso foi demonizado? O humor foi demonizado na Idade Média. Tá? E um autor aqui chamado George Minois, que escreveu num livro em 2003, né? O nome do livro é História do Riso e do Escárnio. Esse livro desce a lenha no humor. E olha a frase para vocês verem. Ele se baseia na filosofia da Idade Média de demonizar o riso, o humor. Olha, Gustavo, que horrível essa citação. Sim. Afirma ainda que o riso se encontra na encruzilhada do divino e do diabólico. Para quem o riso é uma espécie de soluço invertido. É o soluço invertido, em vez de ser... Para dentro. Já que rimos porque somos o único animal que sabe que vai morrer. Então diz que a gente ri porque é o único animal que sabe que vai morrer. Só Então, coisa leve. O Jorge Minois, enfim, condena o riso, né? Mas se você pegar a Bíblia e olhar criteriosamente, você vai receber uma surra de bom humor. Uma surra. Vamos lá.
eu já vou começar com uma aqui já vindo de sola no peito de quem começa com esse papo aí de que o cristão tem que ser um jumento, tem que ser um cara pedra. de uma pedra. Não, pedra é melhor. Pedra é melhor. Não, As pedras clamam. as pedras clamam. Não, e a jumenta também é boa, porque no dia lá de Balaão deu bom para jumenta e ruim para Balaão. Então, meu amigo, seja um jumento e deixe de ser Balaão. Vamos lá. Provérbios 22, 24. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda. Essa está escrita dessa forma na versão Bíblia King James atualizada. Então, meu amigo, quer saber de uma coisa? Pula fora de quem anda de mau humor. Pula fora do enfesado. Pula fora. Na verdade, se você quer andar junto com ele, dá uma aguinha de linhaça pro cara tomar para ver se dá uma soltada nesse intestino aí. E o cara para de soltar pela boca aquilo que está na barriga dele. Vamos lá. Agora vem outra. O Senhor disse a Abraão: por que está Sara a rir e a dizer: será verdade que irei ter um filho, velha como estou? Ela estava rindo quando falou isso. Haverá alguma coisa que seja impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano, nessa mesma época, voltarei à tua casa e Sara terá já um filho. Cheia de medo, Sara negou, dizendo: não me ri. Mas ele lhe disse: não, tu riste. Tipo assim, ela riu primeiro, duvidando, né? Você vai ter um filho. Ela já estava velhinha, né? E não estava na idade de ter filho. Quando Deus falou para ela que ela ter filho, ela riu. Uhum. Aí Deus falou para ela: eu tô te falando, viu? Você vai ter um filho, sim. E é o Senhor que está falando. Aí ela falou: não, parei de rir. Ela falou: não, pode rir sim. Tu riste. E sabe o que significa o nome Isaac? Tem a ver com criança sorriso. Uhum. Tem a ver com isso aí. Criança do riso. Ou tu riste. Meu riso. Né? Então é essa questão aí. Você vai achar isso aí em Gênesis 18, 13 a 15. E, né, Deus sorri. Né? Aqui a situação. Né? Agora, para fechar essa questão do humor, tá? Eu falo que essa questão bíblica e fechando o raciocínio da figura de linguagem, inteligência e associar o humor com uma maneira eficiente de você ensinar didascalos, né? Fazer um didaquê perfeito, né? Ou muito eficiente. Vamos aqui. Jesus contou piada. Olha só. E lhes digo ainda, piada entre aspas, né? Não sei se eu posso falar essa palavra. Uhum. Talvez seja demais, né? Mas ele usou do bom humor. Mateus 19, 24. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Claro que o contexto aqui está dizendo que é um rico apegado à riqueza e tal, sim. E a Bíblia toda não é contra a riqueza, tanto é que Abraão é o pai da fé, mas era rico para danar, né? Uhum. Então, tem umas questões, umas discussões teológicas aqui em cima, o problema da palavra kamilos, ou da palavra camelos. Kamilos pode ser cabo, tá? Cabo ou corda mesmo, uma cordona grossa assim, ó. E o camelos, tá? Que pode ser camelo. Seja uma corda ou seja um camelo, os dois têm total impossibilidade de passar no fundo da agulha, que é aquela agulha de costurar. Sim. Tem uma outra possibilidade que foi descartada posteriormente, já ela enfraquece um pouco, é uma porta que tem em Jerusalém pequenininha, mas isso surgiu depois de Jesus. Então Jesus não conheceu essa portinha pequenininha, que você tinha que passar abaixado para poder entrar na cidade, uma entrada secreta. Então o camelo também não ia poder passar ali. Seja o que for essa piada, um camelo, na hora que Jesus contou isso, olha, tenta entender. Ele falando, o camelo não pode passar pelo fundo da agulha. A galera, seja qual for a agulha, seja qual for o camelo,
seja uma corda grande, não vai passar pela agulha. O que ele quis dizer que é impossível. Então, para ficar tão forte que é impossível, ele usou de humor. E eu O tenho exagero, certeza. né? Exagero. Outras figuras de linguagem também, que Jesus utiliza, né? Colocando situações visuais para as pessoas, colocando o mau humor. Quer ver? Quer ver o povo agora passar a vomitar? Você quer ofender um judeu, você chama ele de porco, ou muçulmano. Ou você oferece carne de porco para ele comer. Você está ofendendo, cara. Está ofendendo profundamente. Então, meu amigo, o que vai acontecer aqui nessa situação? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aí já não é uma piada, né? O filho pródigo passa a trabalhar no chiqueiro e comer comida dos porcos. Agora se transporte para lá. Naquele momento, Jesus usou uma coisa horrenda, de nojenta. É igual você falar no meio do sermão, falar de catarro, falar de cocô, falar de Fedor. vômito, falar dessas coisas, tudo nojento. Cara, Jesus falou isso, eu tenho certeza que teve gente que fez. Por quê? Porque o negócio é muito nojento. Então, Jesus fez de tudo para que você compreendesse o plano da salvação. Seja contando uma história engraçada, seja contando uma história nojenta, ou seja, ele dando a própria vida para salvar a sua vida. Então, Jesus faz extremo para te salvar. E seguindo esse raciocínio, o que você está esperando? Você está esperando outros fazerem o recurso e seguirem perfeitamente, não perfeitamente, mas tentarem seguir o melhor que Jesus fez para poder salvar? Contando a história da melhor maneira possível, seja fazendo pessoas rir, associando e estimulando a inteligência das pessoas, seja dando a sua vida numa música de que eu estou querendo que as pessoas se entreguem para Jesus. Eu vou cantar ali, Gustavo, como se fosse a minha última vez que eu estou cantando. E eu vou colocar música de bom humor, sim, no repertório. Eu não queria falar de racismo, xingando as pessoas que estão pisando no pescoço do Floyd, lá nos Estados Unidos, até porque a música foi feita muito antes disso, ou mais um símbolo disso. Quando eu fiz a música O Cachorro Vira-Lata, eu não fiz de maneira alguma pensando em cachorro. Eu lembrei do cachorro para falar de racismo. E todo mundo ri, e eu falo o que eu quis. Eu falo o necessário. Eu falo o que eu quiser na frente. O que eu quiser, o necessário, usando do bom humor. E outra coisa, uma frase dita por Rodrigo Silva. Depois vocês podem comentar aí no vídeo, tá? Pode fazer aí no vídeo. Vocês conhecem Rodrigo Silva? É um dos maiores teólogos do mundo. Rodrigo Silva, ele disse assim: duvide da religião de quem não sabe rir de uma boa piada. Duvide. Então, meu amigo, se você está aí condenando os jovens da sua igreja, porque eles são alegres, estão rindo, querendo bancar aquele diácono antigo que chega e mete o beliscão no menino. Para de rir, menino! Para de rir, menino! Ainda dá tempo de você se converter, de você voltar para os caminhos do Senhor e seguir os exemplos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que usava de todos os recursos para que a pessoa entendesse a salvação. A maneira de contar usando uma história, a maneira de ensinar usando o humor é para salvar, não para rir, para debochar, e não nada a ver com isso. Deboche, falta de respeito, falta de reverência é uma coisa. É não levar a sério as coisas de Deus. É quando chama para uma distribuição de uma literatura cristã na rua, não aparece ninguém. É quando chama para cantar na quarta-feira de noite, que vai ter pouquinha gente, não vai o cantor, porque não vai ter ibope, não vai estar bombando o culto aquele dia, não vai estar no hype, não vai estar no hype. Então, meu amigo, então você me desculpe, isso é falta de reverência, isso é falta de amor, isso é falta de levar as coisas a sério. Faça as coisas do Senhor, Deus, com alegria e com amor. Eu acho que ficou um pouco claro, né? Se alguém não entendeu, alguém conseguiu não entender isso aí? Olha essa aqui, Ângelo, olha só. Uma piada, bora ver se tu vai entender, rapidinho pra gente terminar. Cuidado com essas piadas, hein? Não, eu quero que tu comente,
Haviam duas igrejas numa cidade. Uma era conhecida como uma igreja séria e a outra como uma igreja alegre. E aí, um dia, né, um domingo à noite, numa noite de culto, o rapaz da igreja séria convidou o rapaz da igreja alegre para ir no culto. E ele assistiu lá toda a programação, bem solene, né, bem tranquila, muito séria. E ao final do culto, o rapaz da igreja séria perguntou para o rapaz da igreja alegre: e aí, o que tu achou da minha igreja? Ele falou: cara, eu tive uma certeza hoje. A certeza que eu tive é que a igreja de vocês vai ser salva primeiro do que a minha. E aí o cara ficou orgulhoso, chamou os amigos lá, depois do culto, rapaz, vem ver aqui o que o cara está falando. Olha só o que ele disse. O que você achou? Fala para eles o que você achou do culto da nossa igreja. Eu disse para ele que eu achei que a igreja de vocês vai ser salva primeiro do que a minha. Aí alguém curioso perguntou, mas por quê? Ele falou, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só essa porrada, cara. Pois aí é, eu queria cuidado que tu aí. falasse, existe igreja morta mesmo hoje em dia? E a música pode ser esse instrumento, esse humor na música pode reavivar uma igreja, o espírito da igreja? Pode reavivar ou pode enfurecer, né? Por exemplo, tem os mortos, eu acho que o morto é muito complicado. O contrário de amor não é ódio, né? É indiferença. Então, para mim, a igreja que está morta em Cristo, no sentido dessa piada aí, infelizmente, é uma igreja indiferente, né? Não está nem aí para nada. Mas também tem o ódio, né? Davi foi tocar lá para o rei Saul, que estava possuído pelo demônio, tocando canções alegres, para alegrar o coração, mas ele estava possuído pelo demônio. O que foi a primeira coisa que o Saul fez? Jogou lança no Davi. Jogou lança, quase que pega. Então, meu querido amigo músico agora, que você está ouvindo, saiba que, às vezes, algumas pessoas chegam para falar para você melhorar tecnicamente, tá? Ou tecnicamente dentro do culto, né? Escolheu uma música que não foi legal. Você está falando sobre volta de Jesus, o cara canta uma música de casamento. Não. Isso é uma crítica ótima. Agora, aquele camarada que faz crítica para destruir, tenha certeza muito grande, ele está com o espírito de Saul. Nada diferente, está com o espírito do demônio. Então, esses aí não ressuscitarão nem primeiro, nem por último. Quer dizer, vai ressuscitar depois, né? Vai ressuscitar depois. E eles vão falar com grande voz: ó cidade santa, desceis sobre nós. Depois de 1000 anos, claro. Sim, eles vão esperar um pouquinho mais. Ângelo, olha só, deixa eu te contar uma história aqui bem rapidinho para a gente já ir terminar, para a gente concluir essa live. Há alguns anos atrás, eu participei do grupo de humanização da Santa Casa aqui de Belém. E beleza, até então não sabia, né? Fui descobrir o que era lá e fiquei encantado, cara. A gente usava musicoterapia, a gente usava palhaçoterapia, e eu até me fantasiava de palhaço e ia para lá. Aí teve uma coisa interessante que aconteceu que tem a ver com vocês, com Atos, né? Com você também. Eu fui convidado para a gente ir fazer uma festa de aniversário do grupo. E era com criança e tudo mais. E deixaram na minha responsabilidade de levar as músicas. Qual que foi a minha ideia? Claro que eu vou levar o Atos para lá, né? Levei a música do Atos no CD especial para crianças. E, cara, foi assim, inevitável. Todo mundo se apaixonou pelas músicas. As crianças foram capturadas pelas músicas alegres. E o projeto Humaniza SUS, né, de humanização lá da Santa Casa, ele ficou com um pouco dessa cara do Atos, né? Porque a gente acabou mudando a dinâmica do hospital, que é um ambiente triste, é um ambiente pesado, é um ambiente enlutado. E através das músicas de vocês, todo mundo me perguntando, cara, que música é essa? Quem é que canta e tal? Manda para mim ou compartilha comigo. E para a gente concluir, cara, eu queria que tu deixasse a tua mensagem assim, para as pessoas que se sentem tristes ou para as igrejas que têm um clima pesado, né? Tem esse clima mesmo hospitalar, às vezes, né? Para além do sério, na verdade não é nem sério, às vezes a igreja realmente ela tem um ambiente muito triste. Eu queria que tu fizesse um apelo, cara, né? Tu sendo uma dessas pessoas que levanta essa bandeira do humor na música, na igreja, do bom humor,
Eu queria que tu fizesse um apelo para essas igrejas, para essas pessoas. A questão que acontece com os músicos, tá? Acontece um problema muito sério com os músicos. Os músicos não entendem nada de Bíblia. E os outros dirigentes, que não são os músicos, não entendem nada de música. Então é necessário que os músicos, os pastores, os líderes entendam mais de música e é muito necessário que os músicos entendam mais de Bíblia, né? É outra coisa. Se você está inserido no trabalho, tá? No trabalho, no envolvimento com o trabalho, pensando em o princípio do amor para fazer esse trabalho, você vai pensar 2 vezes antes de criticar um músico. E você, músico, vai pensar 2 vezes antes de responder mal quem está te criticando. Às vezes a pessoa está vindo e falando. Você pisou na bola mesmo. Você está achando que você só acerta? Você erra também, meu filho. Eu erro. A gente já escolheu música errada para cantar no lugar, no momento errado. Mas a gente tenta fazer no lugar certo, na hora certa, e tudo isso. O envolvimento é o que vai tirar você dessa situação de ficar cheio dessa nota aqui, ó. É a terceira nota do piano, ó. Vou tocar ela 3 vezes. Vou botar o volume alto aqui para você ouvir ela bem, ó. Mi, mi, mi. Para você largar o mimimi. Largar o mimimi. O que acontece? Agora falando sério, sem zoeira com o negócio de nome de nota, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se entregue naquilo que você vai fazer. Se entregue completamente. Se você tiver que fazer ali, dando sangue para a sua apresentação, faça igual eu faço. Não sou um bom exemplo, mas toda vez que eu subo lá na frente para cantar, toda vez que eu pego um CD do Atos para produzir, por exemplo, ou coisa que eu vou fazer para a igreja, eu faço como se fosse a última vez. Então, eu dou meu sangue para fazer aquilo ali. Eu não quero saber o que eu preciso fazer. Ou que você não ligue para o que você precise de fazer para que outro entenda a mensagem que você quer transmitir. Se você tiver que fazer as pessoas rirem, faça rir. Se você tiver que fazer as pessoas chorar, faça chorar. Use os recursos que você tem. A gente está gravando um novo álbum infantil com o Quarteto Atos. Vai bater de frente com força no CD antigo do Atos. Vai brigar feio. Claro que os mais saudosistas vão gostar mais do CD antigo. Claro, isso é normal. Independente, eu posso fazer um CD. O outro pode ser de papelão, esse pode ser de ouro, mas aquela situação tem um valor sentimental. Tá certo, a gente vai fazer, tá fazendo com todo carinho, todo amor, igual fez o CD anterior. E essas coisas que você faz perpetuam. Essas coisas duram muito tempo. Para vocês terem uma ideia, esse coração colocado aí nesse material feito há 22 anos no passado, a gente chega nos lugares para cantar, as pessoas ainda pedem a música como se fosse uma música nova. O Cachorro Vira-Lata, Elias, de Marcelo Meirelles, Parabéns, de Fernando Rochael, o Rapaz Davi, agora descobriram o autor do Rapaz Davi, Arthur Arnold, não tinha o nome do autor, nem nos discos antigos do Arauto não tinha Arthur Arnold. São músicas que foi colocado coração ali para fazer aquelas canções, tanto a composição quanto a produção. Então, você que está me ouvindo aí, você que vai chamar a atenção do cantor, coloca o coração para fazer isso. Se você estiver aqui com todo jeitinho para falar com ele, porque saiba que o cantor tem um ego gigante. Ei, cantor, dá uma baixada aí na bola. Dá uma baixada. Você não tá com essa bola toda não, tá? Não tá, não. Vocês coloquemos nós, colocais vós, coração em tudo que estamos fazendo, para a honra e glória de Deus, que isso vai ajudar bastante na entrega da mensagem para as pessoas que estão recebendo. Coloquem alma naquilo que estão fazendo. E é isso aí, galera. Ensinar é conversar.
curtam tudo aí do Didaquê e logo mais a gente vai ter novas lives.